Frederico pisou no acelerador com fúria, ultrapassando 2 carros na Marginal Pinheiros, sem se importar com as buzinadas indignadas. Sua Mercedes preta cortava o trânsito de São Paulo como uma lâmina, mas nem a potência do motor conseguia apagar a ansiedade que corroía seu estômago. A mensagem da escola havia sido clara e devastadora. Senhor Pacheco, seus filhos não foram buscados no horário. Ligamos 5 vezes para os números cadastrados. Por favor, entre em contato urgentemente. 5 vezes. 5 malditas vezes e ninguém atendeu. Ele havia deixado tudo sob controle ou assim pensava. Hortência, sua sogra, ficaria responsável pelos trigêmeos enquanto ele voava para Brasília para fechar o contrato mais importante de sua carreira empresarial. Um negócio de 500 milhões que poderia elevar o Grupo Pacheco ao patamar das maiores construtoras do país. Mas agora, às 18 horas de uma sexta-feira quente de março, todas essas cifras pareciam insignificantes diante do medo que o consumia. Seus filhos, seus 3 pequenos tesouros, onde estavam? O celular tocou mais uma vez. Era Frank, seu motorista e segurança, que havia saído procurá-los pelos bairros próximos à escola. Senhor Frederico, encontrei eles. Graças a Deus. Onde? No Parque Ibirapuera, perto dos eucaliptos grandes, mas... Frank hesitou. Acho melhor o senhor vir rápido. A situação não está normal. O que você quer dizer com não está normal? As crianças estão... Como posso explicar? Estão se escondendo, senhor, e estão com muito medo. Frederico sentiu o sangue gelar. Medo de quê? Não sei, senhor. Mas quando me viram, começaram a gritar. Não quiseram se aproximar do carro. É como se estivessem com medo de voltar para casa. A ligação caiu, deixando Frederico com mais perguntas do que respostas. Pisou ainda mais fundo no acelerador, ignorando os semáforos amarelos que teimavam em ficar vermelhos na sua frente. Mateus, Lucas e Santiago. Seus trigêmeos de 3 anos, idênticos como gotas d'água, mas cada um com sua personalidade única. Mateus, o líder, sempre protegendo os irmãos menores por alguns minutos. Lucas, o artista, que vivia desenhando e inventando histórias. E Santiago, o menor e mais sensível, que ainda chupava o dedo quando estava nervoso. Desde que Patrícia morrera, há 1 ano e meio em um acidente de carro que ainda lhe dava pesadelos, Frederico havia se tornado pai e mãe. Ou pelo menos tentava. A verdade dolorosa era que o trabalho muitas vezes o consumia, e Hortência havia se tornado um pilar fundamental no cuidado das crianças. Hortência Ramírez, a mãe de Patrícia, uma mulher de 60 anos, elegante e de classe, que havia se mudado para a mansão dos Pacheco logo após o funeral da filha. Para ajudar com os meninos, havia dito, e Frederico aceitara com gratidão. Afinal, ela era uma avó dedicada e as crianças precisavam de estabilidade feminina. Mas agora, com o coração disparado e as mãos suando no volante, Frederico se perguntava se havia tomado a decisão certa. O Parque Ibirapuera estava movimentado naquele fim de tarde. Famílias faziam piqueniques, jovens jogavam frisbee, corredores disputavam espaço nas trilhas. Frederico estacionou o carro de qualquer jeito e saiu correndo em direção à área dos eucaliptos, onde Frank disse ter visto os meninos. O primeiro som que chegou aos seus ouvidos foi um choro desesperado. Não o choro comum de birra que todas as crianças fazem, mas algo mais profundo, mais angustiante. Um choro de terror puro. Me solta, vovó, eu não quero! Frederico reconheceu imediatamente a voz de Mateus, seu filho mais velho por 3 minutos, mas que sempre assumia o papel de protetor dos irmãos. Acelerou o passo, desviando de casais que caminhavam tranquilamente, sem ideia da tragédia que se desenrolava a poucos metros. Então os viu. A cena que se descortinou diante de seus olhos era tão surreal que por um momento ele pensou estar tendo um pesadelo. Os 3 meninos estavam literalmente abraçados ao tronco de um eucalipto gigante, como pequenos coalas aterrorizados. Suas pernas balançavam no ar. Os rostos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar.
e suas mãozinhas se agarravam à casca da árvore com uma força que parecia sobre-humana. Mateus, o maior dos três, estava mais alto, quase conseguindo apoiar os pés em uma pequena saliência da casca. Lucas chorava silenciosamente, as lágrimas descendo em riachos pelas bochechas. E Santiago, o caçula, soltava pequenos gemidos de terror como um filhote ferido. Mas o que mais chocou Frederico foi a presença de Luana. Luana Barros, a jovem empregada doméstica que ele havia contratado há 2 meses através de uma agência, estava ajoelhada na grama em frente às crianças. Seu uniforme azul claro estava amarrotado e sujo de terra, os joelhos manchados de verde, e ela estendia os braços em direção aos meninos em um gesto desesperado de proteção. "Calma, meus amores, calma", sussurrava com voz embargada. "Ninguém vai machucar vocês. A tia Luana está aqui. Vocês estão seguros." Frederico conhecia Luana apenas superficialmente. Sabia que era uma moça do interior de Minas Gerais que havia vindo para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Tinha 23 anos, era discreta, eficiente e, principalmente, parecia ter um carinho genuíno pelas crianças. Mas vê-la ali protegendo seus filhos de algo que ele nem conseguia entender despertou nele uma mistura de gratidão e terror. "Luana!" Frederico gritou correndo em direção ao grupo. "O que está acontecendo?" A jovem virou a cabeça bruscamente. Em seus olhos castanhos havia uma mistura de alívio, medo e algo mais que Frederico não conseguia decifrar. "Talvez culpa." "Senhor Frederico, graças a Deus o senhor chegou", disse ela, se levantando rapidamente e enxugando as lágrimas do rosto com as costas da mão. "Os meninos estão muito assustados. Eu tentei trazê-los para casa, mas eles não quiseram sair da escola, depois fugiram para cá e... Luana, me explica direito. Por que meus filhos estão agarrados nessa árvore? O que diabos está acontecendo?" Antes que Luana pudesse responder, uma voz familiar e autoritária cortou o ar. Aí está a sequestradora!" Frederico se virou e viu Hortência caminhando rapidamente em direção a eles, o rosto contorcido de indignação. Ela usava um conjunto de linho bege impecável, os cabelos grisalhos presos em um coque elegante, e carregava sua bolsa Chanel como se fosse uma arma. "Hortência, que história é essa de sequestradora?" "Frederico, essa mulher tirou as crianças da escola sem autorização", disse Hortência, apontando um dedo acusador para Luana. "Eu estava na farmácia comprando remédios quando recebi a ligação da escola dizendo que alguém havia buscado os meninos. Quando cheguei em casa, eles não estavam lá." Frederico olhou de Hortência para Luana, tentando entender a situação. "Luana, é verdade?" A jovem empregada baixou a cabeça. Suas mãos tremiam visivelmente. "Senhor Frederico, eu posso explicar, mas primeiro precisa tirar os meninos daí. Eles estão há mais de 1 hora nessa árvore e se recusam a descer." "Por quê? Por que eles não querem descer?" Luana olhou rapidamente para Hortência, depois de volta para Frederico. Havia algo em sua expressão que fazia o empresário sentir que uma tempestade estava se aproximando. "Eles têm medo de voltar para casa", sussurrou ela. "Medo?" Frederico sentiu o mundo girar ligeiramente. "Medo do quê?" "Dela", disse Luana, e pela primeira vez sua voz saiu firme e clara, apontando diretamente para Hortência. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os sons do parque, as risadas das crianças brincando ao longe, o canto dos pássaros, o zumbido do trânsito na avenida próxima, pareceram desaparecer. Frederico ficou olhando para Luana como se ela acabasse de falar em uma língua estrangeira. Hortência, por sua vez, soltou uma risada que soou falsa até para seus próprios ouvidos. "Você ouviu isso, Frederico? Essa menina está tentando me acusar, a mim, que cuidei dessas crianças desde que Patrícia nos deixou. A mim, que abri mão da minha própria vida para ajudar você a criá-los." Mas antes que Frederico pudesse responder, um som estranho chamou sua atenção. Um pequeno apito eletrônico vinha do ouvido de Santiago. Franzindo as sobrancelhas, ele se aproximou cuidadosamente do filho menor, que ainda estava agarrado à árvore. "Santiago, filho, o que é isso no seu ouvido?" O menino, entre soluços, tentou esconder o objeto, mas Frederico foi mais rápido. Com delicadeza, removeu o pequeno dispositivo branco.
Era um AirPod. De onde veio isso? Perguntou Frederico, sua voz agora carregada de suspeita. Luana engoliu em seco. Eu dei para ele, senhor. Você? A voz de Frederico subiu uma oitava. Com que autoridade você dá eletrônicos para meus filhos? Hortência imediatamente aproveitou a deixa. Viu, Frederico? Eu não disse? Ela está manipulando as crianças, comprando o carinho deles com presentes. Provavelmente quer substituir a Patrícia, a pobrezinha mal agradecida. Luana balançou a cabeça desesperadamente, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Não é isso, senhor Frederico. Não é nada disso. Então o que é? Explica para mim agora. A jovem respirou fundo, enxugou o rosto com a manga do uniforme e olhou diretamente nos olhos de Frederico. Quando falou, sua voz tremeu, mas havia uma determinação férrea por trás das palavras. Eu dei o AirPod para o Santiago para que ele pudesse gravar. Gravar o quê? A verdade. Frederico sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O pequeno dispositivo em sua mão, de repente, parecia pesar toneladas. Que verdade, Luana? A verdade sobre o que acontece com seus filhos quando o senhor não está em casa. Hortência se moveu como um relâmpago, tentando arrancar o AirPod da mão de Frederico, mas ele foi mais rápido e afastou o braço. Frederico, não seja ridículo. É uma armadilha. Essa mulher editou qualquer coisa para me prejudicar. Você não pode acreditar nessa o quê, Hortência? Frederico a interrompeu, seus olhos agora brilhando com uma frieza que ela nunca havia visto. Termine a frase. Hortência percebeu que havia cometido um erro, mas era tarde demais. Nessa empregada ressentida que quer causar problemas na nossa família. Nossa família, Frederico repetiu lentamente. Desde quando esta é sua família, Hortência? Mas antes que ela pudesse responder, Frederico já havia tirado o iPhone do bolsillo e estava conectando o AirPod. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria o aplicativo de gravações. Lá estava, um arquivo de áudio de 2 horas e 47 minutos, gravado na quarta-feira anterior. Frederico olhou para os 3 meninos, que continuavam agarrados à árvore, observando a cena com olhos enormes e assustados. Depois olhou para Luana, que havia se levantado e limpava nervosamente as mãos no uniforme. Por fim, seus olhos pousaram em Hortência, que tinha o rosto pálido e as mãos cruzadas rigidamente na frente do corpo. Se há algo nessa gravação que vai me chocar, Hortência, esta é sua chance de me contar primeiro. Frederico, eu posso explicar qualquer coisa que esteja aí. Às vezes, quando se está cuidando de crianças pequenas, é necessário ser mais firme. Elas precisam de disciplina, especialmente depois de tudo o que passaram. Disciplina, repetiu Frederico. A palavra soou estranha em sua boca. Que tipo de disciplina, Hortência? O tipo que você deveria estar dando e não está, explodiu ela, perdendo finalmente a compostura. Essas crianças estão completamente fora de controle. Patrícia as mimou demais antes de morrer, e você está fazendo a mesma coisa. Alguém precisa ensiná-las sobre limites e respeito. Frederico sentiu uma raiva fria se espalhando pelo seu peito. Sem dizer uma palavra, pressionou o botão play. No início, só se ouvia ruído de fundo, o som de uma televisão, passos, vozes indistintas das crianças brincando. Era uma tarde normal na mansão dos Pacheco, aparentemente tranquila e segura. Mas então, aos 3 minutos e 15 segundos da gravação, a voz de Hortência cortou o ar como uma lâmina. Santiago, sai daí agora mesmo. Frederico reconheceu imediatamente a voz de sua sogra, mas havia algo diferente no tom. Não era a voz doce e paciente da avó carinhosa que ele conhecia. Esta voz era áspera, impaciente, carregada de irritação mal disfarçada. Mas, vovó, eu só queria pegar meu carrinho. A vozinha aguda de Santiago respondeu, claramente assustada. Não me interessa o que você queria. Quantas vezes preciso repetir que não devem mexer nas minhas coisas? Mas o carrinho não é seu, vovó, é meu. O som de uma palmatada ecoou claramente pela gravação. Santiago começou a chorar. Frederico sentiu o estômago embrulhar. Olhou para Hortência, que havia fechado os olhos e virado o rosto para o lado. A gravação continuou. Agora era possível ouvir Mateus e Lucas se aproximando,
provavelmente para defender o irmão menor. Por que a senhora bateu no Santiago? Perguntou Mateus com aquela voz de menino tentando ser corajoso. Porque ele precisa aprender a me respeitar. E vocês também. Mas papai disse que ninguém pode bater na gente. Seu pai não está aqui, está? Está em Brasília ganhando dinheiro enquanto eu cuido de vocês 3 pirralhos mal-educados. As palavras atingiram Frederico como socos. Pirralhos mal-educados. Sua sogra havia chamado seus filhos de pirralhos mal-educados. Nós não somos mal-educados, protestou Lucas com sua voz mais tímida. Não são? Então me expliquem por que esta casa está sempre uma bagunça. Por que vocês não conseguem comer sem derrubar comida no chão? Por que choram por qualquer bobagem? A gente não chora por bobagem, disse Mateus, sua voz agora carregada de lágrimas. A gente chora porque sente saudade da mamãe. O que veio a seguir foi o som mais terrível que Frederico já havia escutado. O som de sua sogra rindo. Uma risada fria, cruel, desprovida de qualquer carinho ou compreensão. Saudade da mamãe. Vocês acham que a mamã de vocês se importava mesmo? Se ela se importasse, não teria morrido e deixado vocês aqui para dar trabalho para os outros. Frederico pressionou pause com tanta força que quase quebrou o celular. Seus ouvidos zumbiam, sua visão estava embaçada de lágrimas e raiva. Quando olhou para Hortência, ela estava pálida como papel. Continua, disse ela em um sussurro. Continua a gravação, Frederico. Por que você quer que eu continue? Já ouvi o suficiente para... Continua, ela gritou, porque você precisa escutar tudo. Precisa escutar o que aconteceu depois. Com a mão tremendo, Frederico pressionou play novamente. O que se seguiu foi ainda pior. O som de crianças chorando, não o choro comum, mas o choro desesperado de pequenos seres humanos em pânico absoluto. E acima desse coro de desespero, a voz de Hortência, agora completamente transformada em algo irreconhecível. Parem de chorar. Parem agora mesmo ou vão ficar de castigo. A gente não consegue parar, soluçou Santiago. Não conseguem? Então vou ajudar vocês. Mateus, Lucas e Santiago, os 3 venham aqui agora. Não, vovó, por favor, implorou Mateus. Eu disse agora. O som de passos pequenos e relutantes ecoou pela gravação. Depois, a voz de Hortência, agora baixa e ameaçadora. Vocês vão descer até o porão e vão ficar lá até aprenderem a se comportar como crianças civilizadas. Não, vovó, por favor, gritaram as 3 vozes em uníssono. Está escuro lá embaixo. Então, da próxima vez, vão pensar 2 vezes antes de me desobedecer. O que se seguiu foi o som de uma porta sendo aberta. Frederico reconheceu o rangido característico da porta do porão de sua própria casa. Depois, passos descendo uma escada de madeira. E então, o som mais terrível de todos, a porta batendo com força e uma chave girando na fechadura. Imediatamente depois, os gritos começaram. Não era mais choro, eram gritos de terror puro. Vovó, nos tira daqui, por favor. Está muito escuro, a gente tem medo. Vovó, a gente promete ser bonzinho. Por favor, vovó, por favor. E do outro lado da porta, a voz de Hortência, fria como gelo. Vão ficar aí até eu decidir que aprenderam a lição. E se eu escutar um pio sequer de vocês, vão dormir aí embaixo. Os gritos continuaram por mais 20 minutos na gravação, gradualmente se transformando em soluços exaustados. Frederico forçou-se a escutar tudo, cada grito, cada súplica, cada momento de desespero de seus filhos. Quando finalmente pressionou pause novamente, suas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. O parque ao redor deles havia se tornado surrealmente silencioso, como se até a natureza tivesse parado para testemunhar a revelação daquela verdade terrível. Frederico levantou os olhos lentamente e olhou para os 3 meninos, que ainda estavam agarrados à árvore. Agora entendia por que se recusavam a sair dali. Agora entendia o medo, o terror, a necessidade desesperada de se protegerem. Quantas vezes? Perguntou ele, sua voz saindo como um sussurro áspero. O quê? Murmurou Hortência. Quantas vezes você fez isso com eles? Hortência não respondeu. Não conseguia olhá-lo nos olhos. Frederico se virou para Luana. Você sabia? A jovem assentiu,
as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, senhor. Eu sabia. Por isso gravei. Por que não me contou antes? Tentei, senhor Frederico, várias vezes, mas sempre que eu começava a falar sobre os meninos, o senhor dizia que estava ocupado, que conversaria depois. E ela... Luana olhou para Hortência com uma mistura de medo e desafio. Ela me ameaçou. Disse que se eu falasse alguma coisa para o senhor, inventaria uma história de que eu estava roubando coisas da casa. Frederico fechou os olhos, a vergonha e a culpa o esmagando como uma avalanche. Quantas vezes Luana havia tentado conversar com ele? Quantas vezes ele havia respondido com um depois converso, distraído, enquanto checava e-mails ou atendia ligações de trabalho? Senhor Frederico, continuou Luana, eu não sabia o que fazer. Toda vez que tentava impedir, ela dizia que eu estava me intrometendo em assuntos de família. Mas na quarta-feira, quando ela os trancou no porão por 3 horas, porque o Santiago derramou suco na mesa da sala, eu não consegui mais ficar calada. Foi quando pedi para ele usar o AirPod. 3 horas. 3 horas no escuro, com medo, sozinhos. Frederico se aproximou da árvore devagar, como se estivesse se aproximando de animais feridos que poderiam fugir a qualquer momento. Mateus, chamou suavemente. Filho, pode descer? Papai está aqui. O menino olhou para ele com olhos enormes, cheios de lágrimas. Você não vai deixar a vovó nos levar, né, papai? A pergunta partiu o coração de Frederico em 1000 pedaços. Não, meu filho. Nunca mais. Ninguém vai machucar vocês nunca mais. Promete? Prometo. Lentamente, muito lentamente, Mateus começou a descer da árvore. Frederico o pegou nos braços quando estava ao alcance, e o menino se agarrou ao pescoço do pai como se sua vida dependesse disso. Papai, sussurrou Mateus no ouvido de Frederico. A vovó disse que a mamãe foi embora porque a gente era mal criado. Disse que se a gente contasse para você, ela ia mandar a gente embora também. Frederico sentiu como se tivessem arrancado o coração do seu peito. Isso não é verdade, meu amor. Mamãe te amava mais que tudo no mundo. Ela não foi embora. Ela ficou doente e teve que ir para o céu. Mas ela não queria ir. Ela queria ficar com vocês para sempre. Lucas desceu em seguida, depois Santiago. Os 3 se agarraram ao pai, criando um círculo desesperado de proteção e amor. Frederico se levantou lentamente, seus filhos ainda presos a ele, e finalmente encarou Hortência. Ela estava parada a uns 3 metros de distância, as mãos cruzadas na frente do corpo, o rosto uma máscara de desafio e medo. — Você tem alguma coisa a dizer? Perguntou Frederico, sua voz perigosamente baixa. Eles precisavam de disciplina, respondeu ela, tentando recuperar algum controle da situação. Patrícia os mimou demais. Eles não respeitam a autoridade, não obedecem regras. Alguém precisava ensiná-los. Ensiná-los o que? Terror? Você ensinou meus filhos a terem terror da própria casa. Eu estava tentando educá-los. Educá-los? Frederico explodiu, sua voz ecoando pelo parque e fazendo várias pessoas se virarem para olhar. Você estava torturando eles. Hortência deu um passo para trás, mas rapidamente recompôs a postura. Frederico, você está exagerando. Nunca machuquei fisicamente essas crianças. Um tempinho no porão para reflexão não é tortura. 3 horas no escuro não é reflexão, é abuso. Eles sobreviveram, não sobreviveram. Estão vivos, estão saudáveis. Saudáveis? Frederico avançou em direção a ela, os filhos ainda agarrados em seus braços. Olha para eles, Hortência, olha para os meus filhos. Eles estão agarrados em mim como se você fosse um monstro que veio devorá-los. Hortência olhou para os 3 meninos. Pela primeira vez, pareceu ver realmente o medo em seus olhos, o modo como se encolhiam quando ela se movia, como seus pequenos punhos se agarravam ainda mais forte na camisa do pai. Eu só estava tentando ser uma boa avó, murmurou ela, mas sua voz não tinha mais a força de antes. Uma boa avó não aterroriza seus netos, disse Frederico. Uma boa avó não os faz chorar de medo. Frederico, Hortência tentou uma última vez, sua voz agora quase suplicante. Eles são muito pequenos. Não vão lembrar disso quando crescerem. Podemos seguir em frente, você pode me dar uma segunda chance. Uma segunda chance.
Frederico a olhou com uma frieza que fez ela recuar. Hortência, você teve 18 meses de chances, 18 meses onde eu confiei em você com a coisa mais preciosa da minha vida. E você usou esse tempo para torturar meus filhos. Ele se virou para Luana, que havia observado todo o confronto em silêncio. Luana, leve os meninos para o carro, por favor. Sim, senhor. Luana se aproximou devagar. Meninos, vamos dar uma voltinha no carro do papai? Pela primeira vez, os três aceitaram sair dos braços do pai e ir com outra pessoa. Frederico percebeu que eles confiavam em Luana de uma forma que nunca mais confiariam em Hortência. Quando ficaram sozinhos, Frederico e Hortência se encararam em um duelo silencioso. Eu sou a mãe da Patrícia, disse ela finalmente. E eu sou o pai daquelas crianças, respondeu ele. E como pai, meu primeiro dever é protegê-las, mesmo que seja de você. Frederico, não. Acabou, Hortência. Você vai fazer suas malas e sair da minha casa hoje à noite. E nunca mais vai se aproximar dos meus filhos. Você não pode fazer isso. Eles são meus netos. Você perdeu o direito de chamá-los de netos, no momento em que os trancou no porão pela primeira vez. Hortência abriu a boca para protestar mais uma vez, mas Frederico a interrompeu. Se você tentar contestar isso, se tentar entrar em contato com eles, se tentar vê-los de qualquer forma, eu vou à polícia com essa gravação. E tenho certeza de que eles ficarão muito interessados em saber por que uma mulher adulta tranca 3 crianças pequenas em porões escuros. Pela primeira vez, desde que ele a conhecia, Hortência ficou sem palavras. Frederico se virou e começou a caminhar em direção ao carro, onde Luana esperava com os meninos. A uns 10 metros de distância, parou e, sem se virar, disse: E Hortência, se eu descobrir que você tentou fazer alguma coisa para prejudicar Luana, qualquer coisa, eu não vou só à polícia. Vou usar todos os meus recursos, todos os meus contatos, todas as minhas conexões, para garantir que você pague por cada lágrima que meus filhos derramaram por sua causa. O caminho para casa. O trajeto de volta para a mansão em Alphaville foi feito em silêncio. Os 3 meninos estavam no banco traseiro, finalmente calmos, mas ainda visivelmente abalados. Santiago chupava o dedo, um hábito que havia abandonado meses atrás, mas que retornara nas últimas semanas. Lucas segurava firmemente seu pequeno bloco de desenho, rabiscando sem parar, como sempre fazia quando estava nervoso. E Mateus, o protetor, mantinha um braço ao redor de cada irmão. Luana ia no banco do passageiro, olhando pela janela. Frederico podia ver pelo espelho retrovisor que ela estava nervosa, mexendo constantemente nas mãos e evitando olhá-lo diretamente. Luana, disse ele suavemente, tentando não assustar as crianças. Sim, senhor. Obrigado. Obrigado por proteger meus filhos. Ela se virou para ele, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Não precisa me agradecer, senhor Frederico. Era minha obrigação. Não era, não. Você poderia ter fingido que não viu nada. Poderia ter guardado para si. Poderia ter simplesmente pedido demissão e ido embora. Mas você escolheu ficar e lutar por eles. Eu não conseguia deixar passar. Eles são tão pequenos, tão indefesos. Papai, a voz de Mateus interrompeu a conversa. A vovó Hortência vai voltar? Frederico olhou pelo retrovisor e viu 3 pares de olhos apreensivos fixos nele. Não, meu filho, ela não vai voltar. Nunca mais? Perguntou Lucas. Nunca mais. E se ela tentar entrar em casa? Quis saber Santiago, tirando o dedão da boca. Papai não vai deixar, respondeu Frederico com firmeza. Papai vai proteger vocês, sempre. Os meninos pareceram relaxar um pouco com essa resposta. Santiago voltou a chupar o dedo, Lucas retomou seu desenho, e Mateus finalmente soltou um pequeno suspiro de alívio. Quando chegaram à mansão, Frederico percebeu imediatamente que algo estava diferente. As luzes estavam todas acesas. Havia 2 malas grandes na porta de entrada, e um táxi esperava na garagem. Ela já está indo embora, murmurou Luana. Melhor assim, respondeu Frederico. Ele estacionou o carro e ajudou os meninos a descer. Quando se dirigiam para a porta principal, Hortência apareceu na soleira, impecavelmente vestida
e com uma expressão de dignidade forçada. Frederico, disse ela, sua voz controlada, mas com um tremor quase imperceptível. Espero que um dia você entenda que tudo o que fiz foi pensando no bem dessas crianças. Frederico parou na frente dela, os 3 filhos praticamente escondidos atrás de suas pernas. O único bem que você pode fazer por esses meninos agora é desaparecer da vida deles. Hortência olhou para os netos por um longo momento. Eles a observavam com uma mistura de medo e confusão. Ainda não conseguiam entender completamente por que a vovó que conheciam havia se transformado em alguém tão assustador. Vovó, Santiago disse de repente, dando um passo à frente, por que você foi má com a gente? A pergunta, feita com a inocência brutal de uma criança de 3 anos, atingiu Hortência como uma bofetada. Pela primeira vez, seu rosto se contraiu em algo que poderia ser remorso. Eu não queria ser má, Santiago. Eu só queria que vocês fossem crianças boas. Mas a gente já era crianças boas, disse Mateus, sua voz pequena, mas firme. A mamãe sempre dizia que a gente era crianças boas. Hortência fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Vocês são, sussurrou. Vocês são crianças boas. E então, sem mais uma palavra, ela pegou suas malas e caminhou em direção ao táxi. Frederico e as crianças a observaram partir, o som do motor se afastando gradualmente, até desaparecer completamente na noite. Os primeiros dias. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para toda a família. Os meninos, finalmente livres do medo constante, começaram lentamente a voltar a ser crianças normais. Mas o trauma não desaparece da noite para o dia, e Frederico se viu lidando com pesadelos, ataques de ansiedade e uma necessidade constante das crianças de saber onde ele estava. Na primeira noite, os 3 se recusaram a dormir em seus próprios quartos. Papai pode dormir com a gente? Perguntou Mateus, segurando a mão de Frederico com força. Claro, filho. Onde vocês querem dormir? No seu quarto, disse Lucas. É o quarto mais seguro. E assim, Frederico se viu dividindo sua cama king size com 3 pequenos corpos que se agarravam a ele como se ele fosse um porto seguro em uma tempestade. Durante a segunda noite, Santiago acordou gritando. Ela está voltando! A vovó está voltando para nos buscar! Frederico acendeu todas as luzes do quarto e pegou o menino no colo. Não está, meu amor. Foi só um pesadelo. A vovó foi embora e não vai voltar. Mas e se ela voltar quando você estiver dormindo? Então papai vai acordar e mandar ela embora de novo. Papai nunca vai deixar ninguém machucar vocês. Lucas se sentou na cama, esfregando os olhos. Papai, por que a vovó fazia aquelas coisas com a gente? Era uma pergunta para a qual Frederico não tinha uma resposta satisfatória. Como explicar para crianças pequenas a complexidade dos problemas mentais de adultos? Como fazer com que entendessem que o que Hortência havia feito não era culpa deles? Às vezes, disse ele finalmente, as pessoas grandes ficam confusas e fazem coisas erradas. A vovó Hortência estava confusa e pensou que estava ajudando vocês, mas estava machucando. Igual quando a gente fica bravo e quebra alguma coisa sem querer, perguntou Mateus. Parecido, mas diferentes. Quando vocês ficam bravos e fazem algo errado, depois pedem desculpa e não fazem mais, né? A vovó não conseguiu entender que estava fazendo errado. E por isso ela foi embora? Por isso papai pediu para ela ir embora, para proteger vocês. Na terceira noite, foi Lucas quem teve pesadelos. Na quarta, Mateus acordou chorando porque havia molhado a cama, algo que não acontecia há mais de 1 ano. Frederico percebeu que precisava de ajuda profissional. A psicóloga Dra. Marina Santos era uma psicóloga infantil especializada em trauma, recomendada pelo pediatra das crianças. Sua clínica ficava em um prédio aconchegante na Vila Madalena, decorado com cores suaves e brinquedos cuidadosamente selecionados. Senhor Pacheco, disse ela após a primeira consulta com os meninos, suas crianças sofreram um trauma psicológico significativo. O que elas vivenciaram? O medo constante, a imprevisibilidade do comportamento da avó,
o isolamento forçado, são experiências que podem ter efeitos duradouros se não tratadas adequadamente. Frederico se sentiu como se estivesse afundando. Eles vão ficar bem? Com tempo e tratamento adequado, sim. Crianças são surpreendentemente resilientes. Mas vai ser um processo longo. Eles vão precisar de consistência, previsibilidade e, acima de tudo, segurança. O que eu posso fazer? Continue fazendo o que está fazendo, sendo presente, sendo consistente, garantindo que eles se sintam seguros, e seja paciente. A recuperação do trauma não é linear. Haverá dias bons e dias ruins. E Luana, a empregada que os protegeu? Os meninos parecem confiar muito nela. Doutora Marina sorriu pela primeira vez na conversa. Isso é ótimo. Ter uma figura feminina positiva e confiável vai ser crucial para a recuperação deles. Se ela estiver disposta, seria benéfico incluí-la no processo terapêutico. Quando Frederico mencionou isso para Luana, ela aceitou imediatamente. Claro, senhor Frederico, faço qualquer coisa para ajudar os meninos. Luana, disse ele, acho que já passou da hora de você parar de me chamar de senhor. Somos uma família agora. Me chama de Frederico. Ela sorriu timidamente. Está bem. Frederico. 2 meses depois. A vida na mansão dos Pacheco havia encontrado um novo ritmo. Frederico havia reduzido drasticamente suas viagens de trabalho, delegando mais responsabilidades para sua equipe e priorizando estar presente para os filhos. As crianças ainda faziam terapia 2 vezes por semana, mas os progressos eram visíveis. Santiago havia parado de chupar o dedo novamente. Lucas voltara a desenhar suas historietas coloridas em vez de apenas rabiscos nervosos. E Mateus, embora ainda fosse o protetor natural dos irmãos, havia relaxado sua vigilância constante. Luana se tornara muito mais que uma empregada. Era ela quem conhecia as preferências de cada menino no café da manhã, quem sabia exatamente como confortar cada um durante os pesadelos, quem havia aprendido a cantar as canções de ninar que Patrícia costumava cantar. Luana, disse Frederico uma tarde, enquanto observavam os meninos brincando no jardim, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você se importa tanto com eles? Quer dizer, além do óbvio. Você poderia ter outro emprego, mais fácil, menos complicado. Luana ficou quieta por um longo momento, observando Santiago construir um castelo de areia no pequeno tanque que Frederico havia instalado no jardim. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, disse ela finalmente. Câncer. E meu pai... Bem, meu pai não soube como lidar com isso. Ele começou a beber, a ficar violento. Eu e meus irmãos fomos criados pela minha avó. Frederico a olhou com nova compreensão. Quando vi o que estava acontecendo aqui, quando vi o medo nos olhos dos meninos, eu me lembrei de como era ter medo de uma pessoa que deveria te proteger. Não podia deixar isso passar. Sinto muito pela sua infância. Não sinta. Ela me transformou na pessoa que sou hoje. Me ensinou que às vezes você tem que ser a pessoa que gostaria que tivesse aparecido para te salvar. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Frederico se sentou em seu escritório para revisar alguns contratos. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Luana, na coragem que ela havia demonstrado, na dedicação com que cuidava de seus filhos. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Entre. Luana apareceu na porta, carregando uma xícara de café. Pensei que pudesse querer café. O senhor, você sempre trabalha até tarde. Obrigado. Ele aceitou a xícara, seus dedos roçando brevemente os dela. Luana, posso fazer outra pergunta? Sempre. Você pretende ficar? Quer dizer, permanentemente? Porque se há algo que eu possa fazer para te convencer a não procurar outro emprego... Ela sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Frederico, esses meninos são tudo para mim agora. Não conseguiria ir embora mesmo que quisesse. E não quero. Algo no peito de Frederico se aqueceu. Que bom, porque eles te amam. E eu... Bem, eu também te considero parte da família. Parte da família, repetiu ela suavemente. Gosto como isso soa. A descoberta 3. Meses após a partida de Hortência,
Frederico recebeu uma ligação inesperada. Era de Andréa Soto, uma mulher que se identificou como ex-assistente de Hortência. Senhor Pacheco, sei que não me conhece, mas preciso falar com o senhor. É sobre Hortência Ramírez. Se é para defendê-la ou tentar me convencer a dar uma segunda chance, não é nada disso, senhor. É sobre outras coisas que ela fez. Coisas que o senhor precisa saber. Frederico concordou em encontrá-la em um café no centro de São Paulo. Andréa era uma mulher jovem, nervosa, que olhava constantemente para os lados como se esperasse ser descoberta. Senhor Pacheco, eu trabalhei como assistente pessoal da senhora Ramírez por 6 meses. Saí no mês passado, depois que não consegui mais participar das coisas que ela me pedia para fazer. Que coisas? Andréa tirou uma pasta da bolsa. Ela estava investigando o senhor. Contratou detetives particulares, hackers. Queria encontrar qualquer coisa que pudesse usar contra o senhor se ele tentasse tirá-la da casa. Frederico sentiu um frio na espinha. Que tipo de coisa? Qualquer coisa. Problemas financeiros, casos extraconjugais, uso de drogas, qualquer escândalo que pudesse usar para chantagear ou desacreditar o senhor. Ela estava obcecada com a ideia de que o senhor ia tentar afastá-la dos netos. E encontrou alguma coisa? Não. O senhor tem uma vida surpreendentemente limpa, mas isso não a deteve. Ela começou a planejar fabricar evidências. Andréa abriu a pasta e mostrou documentos, e-mails impressos, fotos. Ela estava planejando plantar drogas na sua casa e depois fazer uma denúncia anônima. Estava preparando documentos falsos, sugerindo que o senhor tinha problemas com álcool. Até contratou uma atriz para se passar por uma ex-funcionária que alegaria ter sido assediada pelo senhor. Frederico folheou os documentos, sentindo-se cada vez mais enjoado. Por que você está me contando isso? Porque quando ela me disse qual era o plano final, eu não consegui mais fazer parte disso. Qual era o plano final? Andréa respirou fundo. Ela ia acusar o senhor de abusar sexualmente das crianças. O mundo parou. Frederico sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar dos seus pulmões. O quê? Ela disse que era a única acusação que garantiria que as crianças fossem tiradas do senhor imediatamente, sem questionamentos. Ela já havia começado a preparar as crianças, fazendo perguntas sobre o que o pai fazia quando dava banho neles, se ele já havia tocado neles de forma estranha. Frederico se sentiu nauseado. Ela estava preparando meus filhos para mentir sobre mim? Sim. E quando eu me recusei a ajudar com essa parte do plano, ela me ameaçou. Disse que inventaria histórias sobre mim, que arruinaria minha carreira, minha reputação. Por que está arriscando isso para me contar? André olhou diretamente nos olhos dele. Porque eu vi as fotos dos seus filhos, vi como eles sorriem nas fotos da escola, como parecem felizes e saudáveis. E não conseguia imaginar arrancá-los de um pai que obviamente os ama, para entregá-los a uma mulher que estava disposta a traumatizá-los psicologicamente para conseguir o que queria. Frederico pegou todos os documentos. Posso ficar com isso? Pode. E senhor Pacheco? Tenha cuidado. Hortência não desistiu. Ela ainda está planejando alguma coisa. A emboscada Andréa estava certa. 2 semanas depois, Frederico recebeu uma visita inesperada do Conselho Tutelar. Senhor Pacheco, disse a assistente social, uma mulher séria de meia-idade chamada Regina Silva, recebemos uma denúncia anônima sobre as condições em que suas crianças estão vivendo. Frederico sentiu o estômago cair. Que tipo de denúncia? Alguém alegou que as crianças estão sendo negligenciadas, que há uso de drogas na casa e... Ela hesitou, que há suspeitas de abuso. Isso é ridículo. Meus filhos estão perfeitamente bem cuidados. Tenho certeza que sim, senhor, mas precisamos fazer uma inspeção de rotina, é protocolo. Frederico sabia que não tinha escolha. Claro, quando querem fazer a inspeção? Agora, se possível. A inspeção durou 3 horas. Regina examinou cada cômodo da casa, conversou com as crianças, que felizmente estavam animadas e falantes, e entrevistou tanto Frederico quanto Luana. Senhor Pacheco, disse ela no final, não encontrei nenhuma evidência que corrobore as alegações da denúncia.
Suas crianças parecem saudáveis, felizes e bem cuidadas. A casa está limpa e segura, e tanto o senhor quanto a senhorita Barros parecem profundamente dedicados ao bem-estar das crianças. Frederico suspirou de alívio. No entanto, continuou Regina, preciso avisá-lo. Quem fez essa denúncia provavelmente vai tentar de novo. As alegações eram muito específicas e detalhadas para serem aleatórias. Alguém que conhece vocês está tentando causar problemas. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Frederico contou tudo para Luana. Foi ela, né? Disse Luana. A Hortência. Tenho certeza que foi. E segundo Andréa, ela não vai parar. O que vamos fazer? Frederico olhou para Luana. Realmente olhou. Viu a preocupação genuína em seus olhos, o medo pelo bem-estar das crianças, a determinação de protegê-las. Viu a mulher que havia se tornado essencial, não apenas para seus filhos, mas para ele também. Vamos nos casar, disse ele de repente. O quê? Luana quase derrubou a xícara de chá que segurava. Vamos nos casar. Se somos legalmente uma família, será muito mais difícil para Hortência ou qualquer outra pessoa questionar a estabilidade do lar das crianças. Frederico, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Ele se levantou e foi até ela. Luana, sei que não é a proposta mais romântica do mundo, mas a verdade é que eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido quando vi você protegendo meus filhos naquele parque. Talvez tenha sido observando como você canta para eles quando tem pesadelos. Ou talvez tenha sido em um dos 1000 pequenos momentos em que você fez esta casa se sentir como um lar novamente. Luana estava com os olhos cheios de lágrimas. Frederico, eu sei que é loucura. Sei que não tivemos um namoro tradicional. Mas também sei que te amo e amo como você ama meus filhos. E sei que se você aceitar se casar comigo, não será apenas para proteger as crianças. Será porque construímos algo real juntos. E a Patrícia? Frederico respirou fundo. Patrícia foi o grande amor da minha juventude. Ela me deu os 3 maiores tesouros da minha vida. Mas Patrícia se foi, e eu não posso viver no passado para sempre. E, honestamente, acho que ela aprovaria. Ela queria que eu fosse feliz, que as crianças fossem felizes. E nós somos felizes juntos. Luana enxugou as lágrimas. Você tem certeza? Porque não quero que depois você se arrependa, que pense que se casou comigo apenas por conveniência. Luana Barros, disse Frederico se ajoelhando na frente dela. Você quer se casar comigo? Não por conveniência, não para proteger as crianças, mas porque nos amamos e queremos construir uma família juntos. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, sim, eu quero. O casamento. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima na capela da escola das crianças. Apenas familiares próximos e amigos estavam presentes, incluindo o Dr. Marina, que havia se tornado quase uma segunda família para eles. Os trigêmeos serviram como pajens, carregando as alianças numa pequena almofada de cetim que Mateus levava com a seriedade de quem carrega o tesouro mais valioso do mundo. Quando chegou a hora dos votos, Frederico falou do coração. Luana, você entrou na nossa vida como uma funcionária, mas se tornou muito mais. Se tornou a cola que manteve nossa família unida quando ela poderia ter se despedaçado. Se tornou a luz que guiou meus filhos através da escuridão do trauma. E se tornou a mulher por quem me apaixonei perdidamente, mesmo quando achei que nunca mais conseguiria amar alguém assim. Hoje eu não estou apenas me casando com você. Estou prometendo que juntos vamos dar a Mateus, Lucas e Santiago a infância feliz e segura que eles merecem. Estou prometendo que nossa família, construída não no sangue, mas no amor e na escolha, será forte o suficiente para superar qualquer tempestade. Luana, entre lágrimas, respondeu. Frederico, quando vim trabalhar para você, eu estava perdida. Não tinha família, não tinha um lugar no mundo. Mas estes 3 meninos pequenos me deram um propósito maior que eu jamais imaginei possível. Eles me ensinaram que família não é sobre genética, é sobre escolher amar incondicionalmente.
E você me ensinou que é possível curar corações partidos, que é possível encontrar alegria depois da tragédia, que é possível construir algo lindo sobre as ruínas de algo que foi destruído. Hoje prometo que vou amar seus filhos como se fossem meus, porque eles são meus. Prometo que vou honrar a memória de Patrícia sendo a melhor mãe que posso ser para eles, e prometo que vou te amar com cada fibra do meu ser, todos os dias da minha vida. Quando se beijaram selando sua união, os 3 meninos gritaram e correram para abraçá-los, criando uma pequena confusão alegre que fez todos os convidados rirem através das lágrimas. 2 anos depois, a vida havia se acalmado. Os pesadelos das crianças eram raros agora. Santiago não chupava mais o dedo. Lucas havia voltado a ser o artista prolífico que sempre foi, enchendo as paredes da casa com seus desenhos coloridos. E Mateus, embora ainda fosse protetor por natureza, havia aprendido a relaxar e ser criança. Frederico havia encontrado um equilíbrio melhor entre trabalho e família, nunca mais viajando por mais de 2 dias seguidos e sempre presente para as atividades importantes das crianças. Luana havia se inscrito em um curso de pedagogia noturno, determinada a se formalizar na área de educação infantil. Quero entender melhor como ajudar outras crianças que passaram pelo que nossos meninos passaram, havia explicado. Era uma tarde de sábado tranquila. As crianças brincavam no jardim, enquanto Frederico e Luana preparavam um churrasco para alguns amigos que viriam jantar. Frederico, disse Luana de repente. Obrigada. Ele parou de cortar a carne e olhou para ela. Por quê? Por me dar uma família, por confiar em mim com seus filhos, por me amar apesar de tudo. Frederico largou a faca e foi até ela, envolvendo-a em seus braços. Eu que agradeço. Você salvou minha família. Você me ensinou que é possível amar de novo sem diminuir o amor que senti antes. Você transformou uma casa em um lar. Papai! Mamãe! A voz de Santiago os interrompeu. Venham ver. Eles se dirigiram ao jardim, onde os 3 meninos haviam construído uma fortaleza elaborada com almofadas e lençóis velhos. É nossa casa nova, explicou Mateus. Só para a gente. E tem regras especiais, acrescentou Lucas. Só pessoas que amam de verdade podem entrar. E ninguém pode gritar ou ser mau, terminou Santiago. Só amor permitido. Frederico e Luana se entreolharam, ambos com lágrimas nos olhos. Posso entrar? Perguntou Frederico. Claro, disse Mateus. Você fez esta família acontecer. E a mamãe Luana também, disse Lucas. Ela nos protegeu e agora ela é nossa mãe de verdade. Santiago correu até Luana e abraçou suas pernas. Você é a melhor mãe do mundo. Melhor até que sorvete. Para uma criança de 5 anos não havia elogio maior. Naquela noite, depois que os amigos foram embora e as crianças estavam dormindo, Frederico encontrou Luana no escritório, trabalhando em um projeto da faculdade. Sobre o que está escrevendo? Perguntou ele, se aproximando por trás e beijando o topo de sua cabeça. Sobre trauma infantil e recuperação. Estou usando nossa família como estudo de caso, com nomes mudados, é claro. E qual é sua conclusão? Luana se recostou na cadeira, encostando-se no peito do marido. Que crianças são incrivelmente resilientes quando têm amor consistente e segurança emocional. Que trauma não precisa definir uma vida inteira. E que, às vezes, as melhores famílias não são as que nascem juntas, mas as que escolhem se amar e se proteger incondicionalmente. Frederico sorriu. Gosto da sua conclusão. E você? Já se arrepende de ter se casado com uma empregada doméstica? Luana Barros Pacheco, disse ele virando a cadeira para poder olhá-la nos olhos. Eu me casei com uma heroína que salvou meus filhos. Me casei com uma mulher corajosa que arriscou tudo para fazer o que era certo. Me casei com a pessoa mais compassiva e amorosa que já conheci. O fato de você ter trabalhado como empregada doméstica é apenas um detalhe da sua história, e nem mesmo o mais interessante. Qual é o mais interessante? O fato de você ter me ensinado que, às vezes, os anjos aparecem quando menos esperamos, vestindo uniformes azuis e carregando coragem no coração. Luana se levantou
e o beijou suavemente. Te amo, sussurrou. Eu também te amo, para sempre. Do corredor, ouviram pequenos passos se aproximando. Papai, mamãe. Era a voz sonolenta de Santiago. Tive sede. Vem aqui, meu amor, chamou Luana, estendendo os braços. Santiago correu para ela, que o levantou no colo. Em segundos, Mateus e Lucas também apareceram. Aparentemente, um havia acordado o outro. Que tal um chocolate quente para todo mundo? Sugeriu Frederico. Com marshmallows? Perguntou Lucas, esperançoso. Com marshmallows, confirmou Frederico. Enquanto preparavam o chocolate quente na cozinha, as crianças ajudando mais atrapalhando do que efetivamente contribuindo, Frederico parou por um momento para absorver a cena, sua esposa cantarolando enquanto mexia o chocolate no fogão. Seus 3 filhos rindo e brigando amigavelmente sobre quem colocaria mais marshmallows na caneca. A cozinha bagunçada, mas cheia de vida. O som de uma família feliz preenchendo cada canto da casa. 2 anos atrás, quando encontrou seus filhos agarrados àquela árvore no parque, ele jamais poderia imaginar que chegariam a este ponto, que a dor se transformaria em alegria, que o medo daria lugar à segurança, que uma mulher jovem e corajosa se tornaria o coração de sua família. Em que está pensando? Perguntou Luana, notando sua expressão pensativa. Estou pensando que somos muito sortudos. Sortudos? Por termos encontrado uns aos outros, por termos sobrevivido à tempestade, por termos construído isso, disse ele, gesticulando para incluir toda a cena ao redor deles. Não foi sorte, disse Mateus de repente, surpreendendo os pais com sua percepção. Foi amor. Lucas assentiu seriamente. E coragem. A mamãe Luana foi muito corajosa. E o papai também, acrescentou Santiago. Ele mandou a vovó Má embora. E agora somos uma família de verdade, disse Mateus. Para sempre. Para sempre, concordou Frederico abraçando a todos. E enquanto bebiam chocolate quente na cozinha às 2 da madrugada, todos ainda de pijama e com cabelo bagunçado, Frederico teve certeza de que era assim mesmo. Para sempre. Epílogo. 5 anos depois. O auditório da escola estava lotado. Pais, professores e convidados especiais se acomodavam nas cadeiras, enquanto aguardavam o início da apresentação do Dia das Mães. Frederico e Luana estavam na 3ª fileira, câmera em punho, esperando ansiosos pela apresentação de seus filhos. Os trigêmeos, agora com 8 anos, haviam ensaiado por semanas uma peça sobre famílias especiais. Nervosa? Perguntou Frederico, notando como Luana ajeitava o vestido repetidamente. Um pouco. E se eles esquecerem as falas? Eles não vão esquecer. Ensaiaram tanto que até eu já decorei a peça. A cortina se abriu revelando um cenário simples, mas colorido. Mateus apareceu primeiro, vestido de pequeno empresário, com terno e gravata. Lucas vinha em seguida, representando uma criança assustada. E Santiago, o menor, apareceu por último usando um uniforme azul idêntico ao que Luana usava quando a conheceram. Esta é a história de uma família que quase se perdeu. Começou Mateus com sua voz clara e confiante, mas que foi salva pela coisa mais poderosa do mundo. O que é mais poderoso do mundo? Perguntou Lucas, entrando no personagem. O amor, respondeu Santiago, e a coragem de fazer o que é certo. A peça continuou, contando a história de 3 crianças que estavam tristes e com medo, de um pai que trabalhava demais e não percebeu o que estava acontecendo, e de uma mulher corajosa que arriscou tudo para protegê-los. Era uma versão simplificada e adequada para crianças da história real deles, mas o impacto emocional era inegável. Quando Santiago disse sua fala final, e assim a família que estava quebrada ficou inteira de novo, porque às vezes os anjos usam uniformes azuis. Não havia um olho seco no auditório. Após os aplausos, as crianças correram para cumprimentar os pais. Gostaram? Perguntou Lucas ansioso. Foi perfeita, disse Luana abraçando-os. Vocês foram incríveis. A peça foi ideia da gente, explicou Mateus. Queríamos que todo mundo soubesse como a mamãe foi corajosa. E como o papai nos protegeu, acrescentou Santiago.
E como nossa família é especial, terminou Lucas. Naquela noite em casa, depois de um jantar especial em comemoração ao sucesso da peça, Frederico estava colocando as crianças para dormir quando Mateus fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Papai, você ainda pensa na mamãe Patrícia? Frederico se sentou na cama do filho. Sim, filho, sempre vou pensar na mamãe Patrícia com carinho. Está tudo bem? Tipo para a mamãe Luana? Por que você pergunta isso? Porque o Carlos da minha turma disse que não é normal ter duas mães, uma no céu e uma aqui. Frederico suspirou. Sabia que uma hora essa conversa chegaria. Mateus, o que é normal? O menino pensou por um momento. Não sei. Normal é quando uma família se ama e se cuida. Vocês se sentem amados? Muito. E se sentem cuidados? Também. Então nossa família é normal. O fato de vocês terem duas mães que os amam não torna vocês diferentes de forma ruim. Torna vocês sortudos. Como assim? A maioria das crianças tem uma mãe que as ama. Vocês têm duas, uma que os trouxe ao mundo e uma que escolheu amá-los. Isso é o dobro do amor, não é? Mateus sorriu. É mesmo. Somos os mais sortudos. Exatamente. E se alguém disser que nossa família não é normal, você sabe o que responder? Que nossa família é feita de amor e isso é a coisa mais normal do mundo. Perfeito. Quando Frederico desceu para a sala, encontrou Luana lendo no sofá. Como foi a conversa? Perguntou ela, que havia ouvido parte da discussão. Mateus está preocupado se nossa família é normal. E o que você disse? Que somos a família mais normal do mundo, porque somos feitos de amor. Luana sorriu e se aconchegou ao lado dele no sofá. Gosto dessa definição de normal. Luana, disse Frederico depois de alguns minutos de silêncio confortável. Você já se arrepende de ter escolhido esta vida conosco? Nunca, nem por um segundo. Por quê? Você se arrepende? Jamais. É que às vezes olho para você, formada em pedagogia, trabalhando como coordenadora da escola, fazendo mestrado, e penso que você poderia ter qualquer vida que quisesse. Poderia ter se casado com alguém sem bagagem, sem 3 filhos, sem todo o drama que vivemos. Luana se virou para olhá-lo diretamente. Frederico Pacheco, você quer saber qual vida eu queria? Esta, exatamente esta. Com você, com nossos filhos, com nossos desafios e nossas alegrias. Não mudaria nada. Nada? Bem, talvez eu tivesse conhecido vocês alguns anos mais cedo para ter mais tempo com eles pequenos, mas de resto, nada. Frederico a beijou suavemente. Eu te amo. Eu também te amo. E sabe o que mais? O quê? Acho que a Patrícia ficaria orgulhosa do que construímos juntos. Frederico sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Acho que sim. Acho que ela estaria muito orgulhosa. Do andar de cima chegou até eles o som suave das respirações dos 3 meninos dormindo profundamente em seus quartos seguros, seus pesadelos há muito tempo substituídos por sonhos doces. E naquela casa em Alphaville, sob o céu estrelado de São Paulo, uma família construída não no sangue, mas no amor, continuava sua jornada juntos, provando todos os dias que às vezes as melhores histórias são aquelas que começam com finais tristes, mas que através da coragem, da perseverança e de muito amor, encontram seu caminho para a felicidade. Fim. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Conte nos comentários. Você acredita que o amor pode superar qualquer trauma? De que cidade você está nos assistindo? Sua opinião é muito importante para nós. Um abraço carinhoso, até a próxima história.